os diferentes conceitos de espécie adotados, né? E principalmente pensando na diferença do conceito morfológico e conceito filogenético e nas consequências que isso pode ter, né, dentro de um estudo. Bom, hoje a gente vai continuar falando, né, sobre o tema que a gente já vinha conversando no finalzinho da aula, que são os processos de especiação. Então a gente falou sobre hibridação bastante na semana passada, né? Então hoje eu quero falar para você sobre como isso acontece e quais os mecanismos que tentam impedir, na verdade, né, esse processo que é um dos principais processos de especiação em plantas. Então, duas coisas principais acontecem, né, como fenômenos, assim, enfim, formas, né, de a gente ter evolução, na verdade, ou especiação, né, em plantas. A hibridação e também a duplicação do genoma, né, os eventos de poliploidia. Então, esses são as principais formas que a gente tem e muitas vezes elas podem ser inclusive combinadas, né, para que a planta atinja um número cromossômico, enfim, e todas as necessidades, né, para que ela consiga efetivar a reprodução. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, né? E aí, então, vocês lembram da semana passada, a gente tinha nossos parentais, né? Bom, tinha um ancestral em comum primeiro, que especiou, e esse ancestral em comum, né, originou duas espécies distintas, uma vermelha e uma azul, né, a partir dessa ancestral que era roxinha. E depois a gente teve um reencontro dessas duas espécies, né, formando um híbrido, esse híbrido todo quadriculado. E aqui a gente vai começar a falar sobre alelos, né? Então, de novo, trazendo um conceito lá da genética e agora de forma bem aplicada. Então, se a gente pensar que esse ancestral, né, era todo recessivo, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, a gente tem, né, algumas mudanças nos alelos já fixadas nessas espécies, né, que se originaram a partir desse ancestral. Então aqui tendo azão, azão, bezinho, bezinho, e aqui azinho, azinho, bezão, bezão. Isso tudo é hipotético, né, gente, para a gente entender o que acontece a nível de alelos, tá? E aí, nesse híbrido, fica muito evidente o quanto, né, ele é diferente não só na morfologia, mas também na composição genética em relação àquele ancestral em comum. Então, esses alelos que surgiram, né, nas populações que originaram essas duas espécies, é, também vão estar presentes aqui no híbrido, né, de uma forma que antes não existia nem no ancestral em comum e nem nas duas espécies que foram originadas. Então esse híbrido é outra coisa, né, mostrando claramente, né, que ele vai ter outra composição genética e outra morfologia muitas vezes. Bom, então o que acontece, né, se a gente tem esse cruzamento, né, cruzamento entre o parental A vermelhinho e o parental B azul, né, originando aqui o nosso F1, que é o híbrido, onde, né, normalmente esse F1, mesmo que ele consiga se estabelecer e crescer, ele é estéreo, né? Mas isso muito mais em bicho. Em planta é muito raro que seja estéreo. Em bicho, normalmente é 100% estéreo esse F1. Às vezes pode ter muitos, né, indivíduos estéreis e alguns férteis, e em plantas é muito comum que muitos descendentes sejam sim férteis, as sementes vão germinar, enfim, né? Então esse híbrido vai poder se estabelecer na natureza. Bom, em bichos, normalmente isso não acontece, né? Como eu falei antes. Então, o exemplo da mula, né? Que é a cruza lá do burro com o cavalo, a gente tem 100% desse cruzamento com indivíduos estéreis, completamente estéreis. Isso em plantas não é muito comum, tá?
Em plantas, então, na maioria das vezes vai ser ou muito comum ser fértil ou comum ser alguns férteis, né? Então aqui em amarelinho a gente tem ainda, e se basta muitas vezes, né, ser fértil para a gente conseguir ter uma autopolinização, uma autofecundação, ou mesmo a reprodução vegetativa, né, dessa planta. Bom, e aí esse F1, então, né, se ele conseguir se reproduzir, ele vai originar, ou vai ter a possibilidade de originar, uma população inteira nova, né, descendente desse híbrido F1. Tá? E vai ser uma população completamente híbrida, inclusive segregando morfologicamente, trazendo outras variações, né, que talvez não eram nem conhecidas, então, ainda para aquelas linhagens. Bom, mas o que acontece algumas vezes é que esse F1, né, está separado, né, seja morfologicamente, seja geograficamente, ou seja ecologicamente separado dos parentais A e B. Mas se esses parentais estiverem em contato e a zona híbrida, né, for também uma zona onde ocorre os dois parentais, né, além da população híbrida, ocorrem ainda os parentais A e B, a gente pode ter ainda outros eventos, novos eventos, né, de cruzamento do parental com os híbridos. Né? Isso é o que a gente chama de introgressão, né? Quando a gente começa a ter, né, uma reprodução cruzada, né, retrocruzamentos dos híbridos formados com os dois parentais. Então, a gente tem aqui a transferência de genes entre as espécies, a gente pode ter o surgimento de novas espécies, e opa, passou, tá passando um monte de slide, né? E a gente pode ter, bom, então assim, surgimento de novas espécies, pode ter a fixação dessas novas espécies. Ela pode, inclusive, ser mais forte do que os parentais e até mesmo, né, excluir aqueles parentais da área de distribuição original. E aí, então, né, as plantas desenvolveram mecanismos que são barreiras para evitar a hibridização, né, para evitar que esses fenômenos ocorram e, enfim, né, evitar até mesmo a competição com esses híbridos que surgiram. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas barreiras agora, tá? Primeira barreira é o isolamento geográfico, tá? Onde existe uma distância física que impede que as duas espécies, né, entrem em contato, impede que a gente tenha transferência de pólen de uma população para outra. Então, fisicamente, essas espécies podem estar isoladas. E as plantas conseguem, né, romper essa barreira, né, facilmente, na verdade, se a gente tiver a dispersão, né, de propágulos, pode ser grão de pólen, pode ser sementes, né, de uma população para outra. Isso pode acontecer através de dispersores, diferentes tipos, né, enfim. E aí a gente vai ter, né, então, aqui nesse exemplo, uma espécie nativa, aqui uma espécie que chegou, né, uma espécie invasora, e aqui no meio, em cor de laranja, morfologia intermediária entre as duas, um híbrido, né, que se originou a partir desse rompimento da barreira 1, né, rompimento do isolamento geográfico. Bom, habitat diferenciado. Então, elas podem até ocorrer sem uma barreira, né? Mas elas de repente estão em habitats diferentes. Né? Uma delas na parte da planície costeira e a outra nas montanhas, por exemplo. Né? E aí isso também impede que elas cruzem. Então, aqui o exemplo, a gente tem, né, aqui nesse exemplo, uma espécie que é florestal, aqui uma outra espécie que é de banhado. Então, essas duas espécies, ecologicamente, não entram em contato. Até mesmo porque, normalmente, os polinizadores, por exemplo, vão ser também bichos exclusivos, né? Digamos, num exemplo de polinização por bicho,
a gente teria também bichos específicos do banhado e da floresta, né? Então, muitas vezes, a diferença no habitat é suficiente como barreira para a reprodução, tá? Algumas vezes, esses habitats diferenciados podem ser muito tênues, né? A diferença entre eles pode ser tênue. E a distribuição desses habitats também pode se dar, né, de uma forma um tanto misturada, né? Onde a gente tem uma proximidade maior entre as duas espécies. E, claro, tecnicamente elas seriam simpátricas, né? Mas se a gente observar a fundo ali, a gente tem essa diferença no habitat ainda, mesmo elas estando ocorrendo, né, muito próximas umas das outras. E essa barreira, né, do habitat também pode ser, né, superada. E vamos ver no próximo slide como que isso pode acontecer, por exemplo, né? Então aqui eu tem várias asteraças nos exemplos de hoje, tá? O Fernando vai ficar bem contente. Então aqui é uma espécie chamada gel urbano, né? Que é uma espécie florestal. E aqui a gente tem uma outra espécie, Gel rivale, que é uma espécie de banhado. São todas espécies europeias, a gente precisa encontrar exemplos legais assim, né, das nossas plantas aqui do Pampa para ir substituindo aos poucos essas aulas, tá? Então aqui, né, então dois habitats distintos, né, e servindo como uma barreira aqui para o cruzamento das duas espécies. Mas a partir de um distúrbio nessa região foi aberta uma estrada e se originou uma área antrópica aqui, né, na beira da estrada, onde as duas espécies, né, conseguiram continuar sobrevivendo e aí a partir desse encontro entre elas surgiu um híbrido, né, entre as duas espécies. Bom, além de o habitat ser semelhante, tem mais uma coisa importante aí, né? Que é uma questão mais ecológica. Será que essas espécies estão florescendo ao mesmo tempo na natureza, né? Então, é uma barreira de isolamento temporal, né, que a gente pode ter se a gente tem períodos de floração diferentes. Por isso é tão importante a gente anotar ali o período de floração das espécies quando a gente está fazendo uma revisão taxonômica, para entender, né, se o limite de tempo, né, entre a reprodução de uma espécie está sobrepondo com a outra espécie que de repente ocorre ali no mesmo lugar. Bom, então, né, essa barreira, né, do tempo é uma barreira assim, bem importante, né, onde as espécies, mesmo se crescerem juntas, né, se uma espécie estiver florescendo enquanto que a outra recém está em botão, né, e se a outra espécie já está liberando as sementes, né, enquanto que a outra abriu as flores, a gente vai ter um isolamento bastante eficiente, né, onde a gente não consegue ter o cruzamento, né, a polinização de uma espécie com a outra. Né. Bem lento, né? E aí, para isso ser separado, para essa barreira, né, de tempo ser superada, isso só pode acontecer se a gente tiver ali uma variação, né, dentro da população, também nesse tempo de floração, ou até mesmo uma variação climática, né, esses calor forte no meio do inverno, né, a gente tem, às vezes, isso desperta, né, ativa, né, as gemas das plantas e muitas vezes elas terminam florescendo fora da época. E aí isso também poderia, então, né, ocasionar uma troca de pólen, troca de material genético e a produção de híbridos a partir desses parentais. Daí, claro, né, depende quem é o polinizador dessa planta. Né? Então, se o polinizador
for o mesmo, se ele compartilhar, se for uma planta, um polinizador, né, mais generalista, que visita várias flores distintas, né, pode ser que ele consiga, mas se ele for um polinizador específico, aí fica mais difícil. Então, muitas vezes, vocês sabem que as angiospermas, em muitas famílias, né, tiveram uma diversificação combinada, né, com a diversificação dos insetos, né, que a gente chama de coevolução. E então existem muitas espécies de plantas que têm polinizadores específicos, né, e outras têm polinizadores mais generalistas. Então, normalmente, esses polinizadores eles vão frequentar só, né, aquela espécie que é do interesse deles, né, ou do maior interesse deles. Tá? E aí, então, aqui, né, eu trago o exemplo das orquídeas, né, onde a gente tem, às vezes, até comportamento de engodo, né, sexual para atrair os machos através do feromônio, imitando o feromônio da fêmea, né? E, enfim, tem várias estratégias aqui que as plantas usam, né? Na verdade, as plantas e os insetos, os dois coevoluíram. Né? Então, e nesses casos, o polinizador é muito específico. Normalmente, a gente não consegue, né, ter uma polinização feita por uma espécie diferente daquela, até mesmo pela morfologia, que às vezes não é compatível com um polinizador de outra espécie. E aí, será que o isolamento, né, então, pelo tipo de polinizador, pode ser uma barreira efetiva, 100% efetiva para as plantas? Então, a gente viu que muitas vezes é. Né? Mas agora, e se o polinizador por acaso visitar outra planta? Não tem nada impedindo, né, de ele visitar outra planta. Vai que ele, sei lá, errou de planta, vai que a planta dele não estava florescendo, ele estava com fome, precisou ir na outra, né? Então, pode ser, né, que ele consegue sim, tá? Agora, ele foi lá e conseguiu, ele levou o pólen, levou para outra planta, ele não foi tão seletivo dessa vez, né? E aí conseguiu encaminhar o pólen de uma espécie para outra, tá? Elas floresceram ao mesmo tempo, o polinizador foi lá e carregou. Agora, existe uma forma que é uma das mais eficientes, né, de evitar que cheguem grãos de pólen de uma espécie na outra. E isso acontece no estigma. Então, o estigma tem, de novo, claro, estudo mediado quimicamente, né, através de hormônios, enfim, né, de sinais químicos que o pólen emite e o estigma emite também, né? E isso é muito eficiente em algumas espécies de plantas, tá? Sendo uma barreira muito efetiva. Então, como que acontece isso? O estigma, quando ele está pronto para receber o grão de pólen, ele normalmente ganha, né, uma superfície pegajosa, ele secreta algumas substâncias que vão facilitar a adesão do grão de pólen ali naquele estigma. Muitas vezes isso está ligado também à ornamentação do grão de pólen e do estigma para encaixar, né? E isso também é uma forma de selecionar o grão de pólen daquela espécie, né? Que é o interesse da planta. Agora, existem esses mecanismos também, então, né, de controle para o grão de pólen de outras espécies não conseguirem chegar ali, né, não conseguirem germinar, e se germinarem, que eles não consigam formar um tubo polínico eficiente ao ponto de levar o gameta, né, até o gameta feminino. E aí, essa barreira é uma barreira, né, que é muito eficiente se a gente não tiver compatibilidade polínica entre as duas espécies,
a gente não vai conseguir, né, superar essa barreira e formar um híbrido. Então ali ficou, né, separadinha a nossa barreira 5, que foi uma barreira muito eficiente. Mas digamos que sim, que o pólen conseguiu germinar, tá, no tubo, formar o tubo polínico, ali no estigma da espécie diferente, e aí, digamos assim, que conseguiu, tá? A barreira química do estigma não foi eficiente e conseguiu superar essa barreira. Será que a competição com os grãos de pólen da mesma espécie, né, vai ser uma competição leal ou também vai ter, né, alguma forma de barrar esse grão de pólen que é de outra espécie, que é heteroespecífico, né? Então, normalmente, o pólen daquela espécie, o pólen conspecífico, vai ser mais forte, vai ser mais eficiente, vai ter uma velocidade maior, né, para chegar no rudimento seminal, né, e fecundar o gameta feminino na osfera. Então é quase como se fosse uma corrida, né, para chegar, igual acontece com os espermatozoides, os animais também para chegar no óvulo, né? E essa corrida, então, né, ela normalmente vai ser uma corrida que eu já apertei aqui, estou esperando, fico esperando, a apresentação está bem pesada, né? E aí eu não sei se ele já passou. Vou apertar mais uma vez. Vamos ver. Então, nem sempre ela vai ser uma disputa leal, tá? Então, muitas vezes, aqui eu tenho uma flor vermelhinha e os grãos de pólen vermelhinhos da mesma espécie vão ter, né, mais agilidade para chegar lá no gineceu e no óvulo, né, rudimento seminal, e os das outras espécies, né, os grãos de pólen de outras espécies que chegarem ali, vão ter essas barreiras, né, do próprio estigma da planta para tentar evitar que eles fecundem e formem sementes, tá? Bom, essa competição polínica, será que ela pode ser vencida? Se a gente tiver de novo aqui, né, a nossa corrida de grãos de pólen para chegar no estigma, e não tiver, na verdade, competidores da espécie, da mesma espécie, e tiver só grãos de pólen da espécie, né, próxima, eles talvez não tenham, né, aquela barreira de competição, né? E aí, por mais que a gente tenha a luta, resistência, né, da espécie, a gente será que vai ter, né, 100% de controle desse grão de pólen? Talvez não. Talvez algum mais forte, mas que consiga, né, romper aquela barreira, por ter só grão de pólen daquela espécie, ele de repente vai conseguir chegar e formar um híbrido, tá? Então, aqui é um exemplo, né, onde a gente tem essa iridácea com duas espécies, uma roxinha e uma vermelha, e aí de repente a gente conseguiu ter uma vermelha ali, né, cruzando com a roxinha e produzindo esse F1, né, esse híbrido meio bordô ali, intermediário na cor, né, entre as duas parentais. Bom, então essa competição polínica, né, é uma barreira assim importante e de novo voltando lá para as nossas florzinhas azuis e vermelhas, vamos tentar entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Então, digamos que a gente tem ali, né, uma florzinha vermelha só perdida no meio de toda essa população formada por flores azuis, né? Então, essa flor vermelha de outra espécie, ela não vai ter ali pólen, né, chegando para ela também da flor vermelha, só vai ter pólen da flor azul. E aí a gente de repente consegue superar essa barreira 6, né, que era da competição
polínica e consegue ter a fecundação. Então, essas 6 barreiras, né, iniciais são as barreiras pré-zigóticas, que a gente chama, né, são barreiras que tentam impedir a formação do zigoto. Então, vocês viram que a maioria delas não é muito eficiente. Se a gente tiver o contato entre as espécies, a gente pode superar. E as duas, né, mais eficientes eram a 5 e a 6, né? Mas vocês viram que, de alguma forma, elas podem ser também superadas. Mesmo assim, se a gente tiver a formação do zigoto, a gente ainda vai ter outras barreiras, que são as barreiras pós-zigóticas, que também vão tentar barrar, né, o desenvolvimento desse zigoto, a formação das sementes e o desenvolvimento depois do híbrido. Tá? Então, isso é o que a gente vai falar em seguida. Então, esses 6 são os mecanismos de isolamento pré-zigóticos, né? E aí, vamos só fazer aqui uma pequena recapitulação. Bom, se as plantas ocorrem na mesma região, né? Se elas não ocorrem na mesma região, já barra, né? É uma barreira e elas não conseguem se reproduzir. Sim, elas ocorrem na mesma região. Tá, o habitat é sobreposto, elas vão ocorrer no mesmo lugar? Não ocorre. Então, o habitat é diferente, é uma barreira. Se elas podem ocorrer no mesmo lugar, então ok, superamos essa barreira. Bom, aí tem o isolamento do tempo, né? A floração ocorre no mesmo período, na mesma estação, ou é diferente? Se é diferente, a gente tem uma barreira boa também. Se a floração é sobreposta, então superamos a barreira e perguntamos, o polinizador é o mesmo, né? A gente vai ter chegada de pólen nessas duas espécies, né? Trocado entre elas? Não. Então, não vai cruzar. Se tiver o polinizador compartilhado, a gente ainda tem que ter um estigma que aceite esse pólen diferente, né? Se ele não aceita, não ocorre a formação de híbrido. Opa, ali eu esqueci de traduzir. E se o estigma, né, é compatível, né, com esse pólen que está chegando da outra espécie, a gente tem ainda a competição entre os grãos de pólen da própria espécie e das espécies distintas. E aí, se a gente conseguir superar todas essas 6 barreiras, a gente tem a formação de um zigoto híbrido. E aí a gente vai, então, né, para a segunda fase, como se fosse um videogame, né? Esse zigoto chegou ali, chegou no pódio, ganhou a bandeirada, mas ele vai para a segunda fase, né, do nosso jogo aí. E aí agora a gente tem mais novos mecanismos de isolamento, que são os mecanismos pós-zigóticos. Vamos ver quem são. Bom, o primeiro deles, então a barreira 7, é relativo à viabilidade desse híbrido, né? Então, a combinação de genes e cromossomos dos dois parentais tem que ser uma combinação eficiente, tem que ser uma combinação importante, forte, né? Para esse nosso híbrido ser viável. Então, digamos lá, vamos de novo, né? A nossa plantinha hipotética aqui. Então, a gente tem o parental vermelho, o parental azul. Chegou aqui um grão de pólen azul, conseguiu, né, emitir o tubo polínico, levou o gameta, né, até a oosfera, fecundou e formou uma sementinha híbrida, ok? Bom, então a gente tem duas chances. Ou esse híbrido não é viável, e aí rip in peace, né, descansa em paz, o nosso híbridozinho vai morrer, não vai formar a semente. E aí, para isso, eu trouxe um novo exemplo aqui. Agora a gente vai fazer um exemplo usando a Fórmula 1, tá? E aí a gente tem aqui um parental vermelho super potente, que é um Corvette, e um parental azul, Toyota, também super potente. Vamos cruzar esses dois parentais, né, para ver o que a gente vai ter aqui de F1 híbrido. O híbrido, na verdade, né, ali colado meio com uma fita adesiva, né, e dirigido pelo Rubinho Barrichello, é o nosso híbrido azul e vermelho. Nesse caso aqui, né,
não vai ter uma competitividade muito boa ali em relação aos dois parentais, né? E de repente esse carro vai quebrar no meio da corrida e esse híbrido aí não rolou. Né? E aí, então, né, a gente está falando de viabilidade do híbrido, isso tudo, né, é condicionado pela formação dos novos alelos, que a gente conversava lá no início da aula. Então, esses alelos são diferentes dos alelos do parental, são diferentes dos alelos de cada uma das espécies que se originaram, né, e que eram vigorosas. Então, aqui a gente teve a formação de novos alelos, né, pela combinação de todos esses ancestrais. Então, essa combinação de alelos que nunca existiu, né, vindo parcialmente da espécie vermelha e parcialmente da espécie vermelha, azul, aliás, né, vai dar uma combinação completamente distinta, né, nova, e né, combinando esses alelos recessivos e dominantes que a gente tinha nos dois parentais. E aí essa combinação, muitas vezes, pode ser, né, uma combinação fatal, letal, né, para a planta. Ai, não deu certo aqui o PowerPoint evoluiu, né, tá grandão. Não deu certo a minha animação, que era para formar uma caveirinha aqui, mas vocês conseguem pensar, né, se juntando ali as três pecinhas era para juntar uma caveirinha. E isso está muito ligado, né, à incompatibilidade de Dobzhansky. Vocês devem ter estudado isso lá em genética, de repente, né? Então, existem algumas combinações gênicas que são incompatíveis e são fatais, né? E aí isso é também uma forma de evitar a formação do híbrido, né? Através dessa incompatibilidade a nível de alelos, tá? Entre as duas plantas e a formação desses híbridos, né? Então aqui é um exemplo, né, da planta Arabidopsis, né, onde a gente tem um cruzamento feito com dois parentais que eram vigorosos. Então esse parental tendo uma combinação alélica de azão, azão, bezinho, bezinho, e esse outro, né, uma combinação diferente. E pela incompatibilidade de Dobzhansky-Miller, a gente tem a formação de alelos completamente, né, incompatíveis aqui nesse híbrido, e aí esse híbrido não é viável, então a gente não consegue ter esse cruzamento. Bom, será que essa barreira pode ser superada? Não pode. Se a gente tiver incompatibilidade alélica, né, entre os nossos cruzamentos e o nosso F1, a gente não consegue superar essa barreira. Tá? E aí a gente não vai conseguir ter formação de híbridos a partir das nossas plantas. Então, junto, né, com a compatibilidade polínica, que era um dos principais, né, uma das principais barreiras pré-zigóticas, aqui, né, agora a viabilidade do híbrido a partir da combinação alélica também vai ser uma barreira insuperável, né, e que a gente vai ter como uma das mais fortes, então, impedindo a formação desse híbrido. Ambas, né? Bom, assim, várias dessas barreiras que a gente estava vendo, né? Elas são barreiras muito mais relacionadas à morfologia, ao comportamento das plantas, ou até mesmo da geografia, né? Não são barreiras intrínsecas condicionadas pela genética dessas plantas, né? Somente. Elas são, claro, tudo isso, né? O fenótipo, enfim, é mediado geneticamente, mas não é diretamente, né, um bloqueio gênico, é uma coisa secundária. Então, algumas vezes, né, pode ser que os nossos híbridos eles tenham compatibilidade, sim, alélica, e aí ele passa essa barreira, né, se ele é forte o suficiente. E aí a gente vai ter, de novo, uma outra questão, né, intrínseca, que é
relacionadas ao sucesso desse híbrido. Porque mesmo ele sobrevivendo, ele ainda vai ter que competir, né, pelo meio onde ele está vivendo, pelos recursos, né, no meio onde ele está vivendo. Então, aí pode, claro, né, esse híbrido depende muito como que ele vai ser. Ele pode alcançar, se desenvolver, chegar, né, na idade adulta, mas ele vai ter que competir com os parentais, né? Então a gente tem ali o nosso híbrido F1 e a gente tem os dois parentais, e esses parentais, lembram que eram muito fortes, era um Corvette e uma Toyota, e o nosso híbrido é uma coisa meio misturada entre as duas, né? E muitas vezes esse híbrido não é forte o suficiente, né, para competir, enquanto que ele recém vai florescer, fraquinho lá, né, os parentais já estão dando semente, já estão reproduzindo e perpetuando muito mais os genes deles, né? E aí, essa barreira pode ser superada ou não? O que vocês acham? Bom, se a gente tiver ali, né, quase na floração desses parentais e, sei lá, chegarem robôs alienígenas ou mudar o tempo e dar um friozão, uma geada e matar todas aquelas flores, pode ser que esses parentais, né, vão ter tanto sucesso naquele ano, e aí o híbrido fraquinho ali, atrasadinho, não sofreu tanto com o tempo ruim porque as flores ainda não estavam bem desenvolvidas, e aí ele floresceu e frutificou e reproduziu, né? E aí então de repente, por esses fatores externos, né, a gente tem o sucesso desse híbrido e até maior do que os parentais, de repente, né, se não houver competição. Tá? Se o híbrido é fraco e não há competição. Né? São dois fatores que eu estou colocando aí. Então, aqui, híbrido fraco com competição dos parentais, normalmente ele não vai resistir, não vai se estabelecer. Se o híbrido é fraco, mas não tem competição, a gente pode ter formação de sementes híbridas. E claro, né, o híbrido fraco com competição de outras espécies também pode eliminar esse híbrido fraco, né? A não ser que ele não tenha competição também. Então aqui um exemplozinho de novo, né, aquela mesma asterácea. A gente tem um híbrido fraco sendo formado, mas não há competição. Então é uma área ruderal que ele está colonizando, né? É uma coisa interessante, apesar de a gente ter um parental nativo e um parental exótico, a área do híbrido não é a área natural do parental nativo, é uma área ruderal. Então essas sementes híbridas se estabeleceram, estão crescendo ali muito bem. Então, além disso, né, tem o habitat. Será que esse híbrido, ele, né, mesmo sem ter competição, esse habitat é bom para ele? Ele está adaptado para o habitat, né? Então a genética dele condiz com esse novo habitat onde ele encontrou. Então vamos lá para o nosso exemplo, o outro exemplo, né, da outra plantinha de floresta vermelha agora e a de banhado azul. Então, a gente tem ali, né, os dois habitats distintos. E, de repente, né, a planta que chega no outro habitat, ela até consegue chegar, mas o sucesso dela, né, é bem mais baixo do que as espécies ali adaptadas para aquele habitat. E o híbrido, né, então formado por essas duas espécies, e levando também genes, né, que eram genes de adaptação para esses hábitats nas duas espécies, também poderá ter, né, os genes, não ter, aliás, os genes de adaptação para ambas as formações, né, para ambos os hábitats. E assim também ele não vai ser competitivo. E aí, será que ele pode superar essa barreira? Então, essa barreira, nesse caso, né, de
contato entre os dois ambientes e a formação de uma zona de ecótono, pode acontecer as duas coisas. Pode ser que o híbrido também não é bem adaptado para a zona de contato entre as duas formações, mas pelo contrário, pode ser que esse híbrido se adapta muito bem para a zona de contato entre os dois biomas, entre as duas altitudes, enfim, né? Os dois ambientes, e se desenvolve muito bem ali e tem um vigor até maior, então, né, do que os seus parentais. Tá? Então, isso acontece também, existem vários exemplos, em montanhas, por exemplo, onde a gente tem essas cotas altitudinais, né, ou mesmo numa diferença de latitude, como a gente tem aqui transição de Mata Atlântica e Pampa, a gente pode ter áreas de contato, então, né, onde os dois biomas ou formações, né, se tocam. Então, aqui, esse exemplo de uma montanha, a gente tem solo ácido nas partes mais baixas e solo básico nas partes mais altas dessa montanha. Né? E tem uma área de transição aqui entre as duas partes. Então, a gente tem uma espécie parental, A, que vive adaptada aos solos ácidos, e tem uma espécie B, adaptada aos solos básicos. E o híbrido entre essas duas espécies é encontrado somente na área de transição, onde ele se adaptou muito bem. Tá? Então, é um habitat intermediário, onde os parentais não ocorrem, porque não são bem adaptados, né? E o híbrido se deu muito bem ali. Tá? E superou, sim, então, essa barreira. Tá? Então, o sucesso do híbrido, né? Claro, isso também mediado pela presença ou não de competidores, e aí o sucesso do habitat também, né? Principalmente se ele está ali ocupando um habitat sem competição. Então, esse sucesso, né, ele vai ser tanto intrínseco, né, no que diz respeito à adaptabilidade dele ao ambiente, quanto também, né, pelo habitat, né, que também vai ter uma relação de ocorrer ou não, né, competidores. Então, se a gente tiver habitat adequado, a gente vai ter maior sucesso. Habitat inadequado, menor sucesso desse híbrido. Os fatores intrínsecos também inadequados e habitat adequado, a gente vai ter um híbrido mais ou menos. E se a gente tiver fatores intrínsecos mais habitat adequado, o híbrido provavelmente vai superar, né, a qualidade dos seus parentais e vai superar o vigor, né, e a possibilidade de sobrevivência. Né? Então, às vezes, o híbrido, inclusive, é bem maior, mais robusto, mais eficiente, né, do que os seus parentais. Tá? Então, aqui, né, a gente está falando durante todo esse tempo na nossa primeira geração. Né? Então, eu estou usando uma espécie parental A, uma espécie parental B, para gerar esse nosso F1, né, que é a mistura dessas duas, né, e ele é geneticamente único. Tá? Então, se eu pensar a nível de cromossomos, né, eu tenho aqui o meu parental A, parental B, azul e vermelho, e esse cruzamento, né, do F1 vai ter um cromossomo, né, um conjunto de cromossomos herdado de cada um desses pais. Né, então, gerando mais ou menos essa configuração de cromossomos no meu F1. Tá? Um alelo, né, uma cópia de cada um dos alelos de cada parental é herdada aqui na geração filha. Né? Então, isso é chamado de heterozigose e tem uma tendência, né, grande de gerar esse híbrido muito vigoroso, né, no nosso F1 a partir desse primeiro cruzamento. Tá? Claro que isso relacionado, né, o habitat adequado e as questões intrínsecas. Tá? Bom, aí tem mais uma barreira, que seria a nossa última barreira, né, para superar esses fatores, né, pós-zigóticos, agora que estão atuando, né, no nosso híbrido já, né,
E isso está relacionado, então, à fertilidade, porque para esse híbrido se estabelecer, né, no ambiente, ele vai ter que se reproduzir. E aí, então, a gente tem essa barreira número 10, né, que está relacionada à formação de sementes férteis por esse nosso híbrido. Será que ele vai conseguir formar sementes? Né? Então, a gente volta àquele exemplo da mula, né? Misturando o jumento com o cavalo, a gente tem, né, um bicho forte, ele tem heterose, ele é vigoroso, ele carrega, na mula carrega, enfim, né, peso, né, e ele ao mesmo tempo é completamente estéril. Então ele tem um vigor híbrido, mas ele é estéril e não continua, né, reproduzindo para perpetuar, não consegue perpetuar como espécie. Né? Então ele sempre existe só como híbrido a partir do cruzamento do cavalo com o jumento. Então, esse né, F1, no caso da mula, né, ele é estéreo. E aí, então, ele não vai ter efeitos evolutivos, ele não vai conseguir se fixar, ele não vai ter uma competitividade ecológica ao ponto, né, de ser um forte competidor, né, na comunidade, né, para a evolução e estabelecimento como espécie. E, bom, né, essa fertilidade do híbrido está bastante relacionada, então, à compatibilidade dos cromossomos. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter o mesmo número cromossômico entre as espécies, né, sendo uma barreira importante também isso. Né? Então, será que o híbrido consegue superar essa barreira? Né? Será que a mula pode se reproduzir de alguma forma? Em bicho, é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Mas em plantas, né, pode acontecer e é comum, tá? É muito difícil em plantas a gente ter 100% das sementes estéreis, ou 100% desses híbridos estéreis. E é comum a gente ter algumas sementes férteis, tá? Que vão, ou híbridos férteis que vão conseguir se reproduzir. Tá? Então, assim, por mais que a fertilidade do híbrido seja barrada, né, e a gente tenha uma esterilidade alta, é comum que isso às vezes fure, tá? E aí a gente pode ter ali uma sementinha ou algumas sementinhas que germinam e vão continuar, então, né, reproduzindo para perpetuar a espécie. Tá? E aí, claro, se isso acontecer, a gente vai ter a geração, né, de um F2 ou uma segunda geração. E aí a gente continua aqui nessa segunda geração tendo também, né, vários desses efeitos ocorrendo, né, e tentando ainda barrar como forma de conter a produção desses híbridos. Tá? Então, é muito comum que a gente tenha também, mesmo com um F1 forte, né, a partir de uma tentativa de um novo cruzamento, a gente ter o colapso desse híbrido. Né, e aí o F2, né, perde o sucesso e a gente não consegue reproduzir. Esse é o caso daquelas sementes híbridas, por exemplo, que são vendidas, né, e que terminam às vezes até prendendo o agricultor, que ele compra a semente, ela dá um F1 super vigoroso, mas se ele tentar reproduzir esse F1, a gente vai ter uma segregação e vai ter um F2 completamente colapsado, né? E a gente não consegue, então, reproduzir essas sementes. A gente sempre tem que comprar semente de novo lá do produtor de semente. Né? E, claro, de novo, né, esse F2 ele não vai ter o mesmo conteúdo genético, né, do nosso híbrido F1. O F2 vai ser, de novo, uma mistura, né, e uma coisa completamente diferente. Tá? Então, vamos olhar isso a nível cromossômico, né, de novo, nessa barreira 11, para detalhar um pouquinho mais. Então a gente tinha aqui os parentais, azul e vermelho, o F1 super vigoroso, com uma cópia de cada, né, dos alelos. E o F2 a gente vai ter, então, né, um cruzamento, de novo, aqui do nosso F1, né, digamos que esse aqui é o doador de pólen, está amarelinho aqui, e o doador, né, de óvulos, né, rudimentos seminais, aqui
também, né, como parental agora, onde a gente vai cruzar F1 com F1, tá? Para fazer a nossa segunda geração de híbridos, né? Então esse F2, né, aqui agora representado de novo com os cromossomos, né, onde a gente teve uma troca de alelos entre os cromossomos dos parentais, e de novo tem um rearranjo, né, que é completamente diferente do F1 e dos parentais originais. Vejam só, né? E isso significa que a gente não tem mais todos os genes que estavam presentes aqui no nosso F1, né? Porque essa troca de cromossomos pode acarretar, né, na fixação de alguns alelos em detrimento de outros. E aí, de novo, vamos para o nosso exemplo. Agora, a gente tem ali um super carrão importado, né? E tem ali uma lancha também mega potente. E a gente vai cruzar esses dois F1 para ver se a gente consegue fazer um carro híbrido, né? E ali agora a gente tem ali o 007 nos ajudando e ele ganhou esse carro híbrido aí para fazer a nova missão dele. E agora ele vai ali, ó, tirar de letra, porque ele está muito bem equipado, né? Então a gente vai pegar o nosso motor potente aqui, né, do nosso carro conversível e o supermotor Nissan Marine aqui da nossa lancha, né, para misturar, tá? Então aqui o nosso motor é formado por 4 genes, tá? A, B, C e D. E a nossa lancha também é formado, o motor da nossa lancha é formado pelos genes W, X, Y e Z. Cada um deles aqui, ó, potentíssimo, tá? Então agora a gente vai espalhar esses nossos alelos, né, aqui nos nossos cromossomos, tá? Então aqui o A, o B, C e D. Digamos que eles estavam assim organizados ali no carro e na lancha também. O W, o X, o Z e o Y estão distribuídos de forma aleatória aqui também nos nossos cromossomos da lancha, tá? Agora a gente vai cruzar então a nossa lancha com o nosso carro conversível e gerar um F1, tá? Então aqui tá ó, os cromossomos, né, da nossa lancha cruzada com o nosso conversível e formou aqui ó, o nosso super carro híbrido e o 07 já saiu lá, né, para sua missão. Lá vai ele, ó, na terra, na água, ninguém segura esse homem. Vamos lá. Tá. Bom, agora a gente está falando aqui de um F2, né? Então a gente já viu que teve uma segregação nova, né? E aí a gente vai então misturar de novo, né? Então a gente tinha usado o conversível e a lancha e formou o F1. O F1 era super vigoroso, o 007 foi para a missão dele, deu tudo certo, prendeu todo mundo. Agora, para a gente fazer o nosso F2, a gente vai cruzar o híbrido F1 com ele mesmo, né? E aí a gente vai ter uma segregação aleatória aqui de alelos nos nossos cromossomos. E pode acontecer, né, que a gente fique faltando alguns pedaços, olha só. Então, aqui onde eu era para ter o Y, né, para formar a minha motor da lancha, eu não tenho. E aqui onde eu era para ter um Bzinho para formar o meu motor do carro, também por acaso, né, nessa troca ali de alelos dos cromossomos, não veio, ficou sem, é por acaso, é aleatório. E aí o 007 que conseguiu quebrar o nosso super carro híbrido. E vocês não vão lembrar, isso aqui é filme antigo, gente. Esse era era a menininha, esqueci o nome dele, tinha um menininho que era o anãozinho pequenininho. E aí ele era o grande super ultra inimigo do 007 antigo. Acho que agora nos novos não é mais assim. Mas aí mesmo ele de bicicleta conseguiu vencer e competir ali com o nosso híbrido, porque esse F2 ali não rolou. A combinação de genes faltou, né? Para a gente conseguir continuar reproduzindo a nossa F2. E aí, claro,
Isso aqui é genética básica, né, enfim, né, onde a gente tem os alelos, o F1 consegue uma cópia de cada um, mas quando a gente vai para o F2, isso tudo segrega, né? Então a gente vai ter todas as possibilidades aqui dentro do nosso F2. Então, desde homozigose, né, com todos os alelos dominantes, até todos eles recessivos, ou uma heterozigose também com uma diversidade alta. E aí, será que a gente pode romper essa barreira? Será que a F2, por acaso, né, de combinações, pode ser forte também? Né? Então aqui eu trago esse outro exemplo, dessa outra plantinha, né, onde por acaso todas as peças dos motores aqui da F2, né, não, aqui a gente está na F1, desculpa, quando a gente tem, né, o cromossomo inteiro azulzinho e outro inteiro vermelhinho, a gente tem a F1, né? Então a F1 está com todas as peças aqui, um supermotor. E aqui a F2 está faltando, né? Então, será que eu consigo repor um X do outro, né? Do outro alelo, e aí ficar aqui ó, com um mega motor igual, talvez até melhor ainda, né? Porque eu tenho o X que estava faltando. Então aqui veio um exemplo de Fabaceae agora, gênero Medicago, que são os trevos, trevo de cheiro, trevo de carretilha, enfim, né? Não, trevo Medicago de carretilha. Merilox, que são os trevos de cheiro. E aqui a gente tem, então, essas duas espécies parentais, tem híbridos e tem a formação de F2, já bem segregado, com várias cores de flores, demonstrando isso também, né? E aí a gente tem, nesse caso também, então, a formação de híbridos, né? Que são completamente imprevisíveis em relação à segregação desses fenótipos. Tá? E isso é bastante comum, assim, né? A gente ter uma diversidade mais alta, né? Nas gerações seguintes, né? A partir dessa segregação de alelos que a gente pode ter nesses híbridos. Bom, se a gente tiver essa segregação transgressiva, que a gente chama, né, e habitat favorável, né, mas as condições intrínsecas, a gente vai ter um híbrido normal e ele pode, né, conseguir passar, sim, essa barreira da introgressão gênica. Né? E aí surge mais uma barreira, que é a seleção natural que vai acontecer, e isso também relacionado aos genes, né, que a planta recebe. E aí eu vou entrar com mais um conceito, o conceito de retrocruzamento, né, que é a cruza desse F2, que pode acontecer tanto com o F1 de volta, né, quanto com os parentais. Isso acontece muito quando a gente fala de cruzamentos, né, para inserção de genes de interesse em recursos genéticos. Tem muito a ver com o trabalho que o professor Gustavo desenvolve na Embrapa, né, se vocês conhecem. Tem alguns colegas que trabalham ali nos projetos de batata silvestre, por exemplo, é mais ou menos essa lógica, né, de inserção de alelos de interesse através do cruzamento simples, né, dos híbridos e dos parentais. E claro, isso tudo tem várias etapas de estudo, eu estou simplificando bastante, né, para dar esse exemplo para vocês. Mas eu quero que vocês prestem atenção em como essa combinação diferente de cruzamentos gera também, né, combinações gênicas muito distintas e que vão nos dar também diferentes possibilidades. Né? Isso às vezes acontece também de forma natural, não é só artificial. Né? E às vezes a gente tem ali uma população muito parecida com um dos parentais, mas que na verdade teve introgressão gênica, né? Num determinado momento, e depois uma fixação de alguns alelos de um dos parentais, e com a morfologia até seguindo mais próxima de um deles. Né? E isso às vezes pode mascarar a inserção de genes do outro parental,
e nos embaralhar muito a cabeça quando a gente está olhando só para a morfologia e tentando entender, né, a divisão morfológica entre duas espécies. Então, aqui de novo, né, um exemplo de ter mais um retrocruzamento, né, do F1 com o parental A, gerando, né, esse retrocruzamento 2 com um híbrido já bem mais semelhante ao parental A do que ao B. E isso às vezes pode acontecer várias vezes, né? E a gente ter ali só uma pequeno sinal genético, né, de que teve no passado um cruzamento. E quando a gente analisa isso do ponto de vista filogenético, né, sequenciando genes ou espaçadores, enfim, e depois analisando isso em uma árvore filogenética, às vezes a gente consegue perceber esses cruzamentos anteriores, principalmente se a gente estiver fazendo uma análise de populações, né, e admitindo que a gente pode ter essa evolução mais complexa, né, com cruzamentos ao longo do tempo. E aqui só um gráfico para mostrar também o quanto a gente vai perdendo a cada geração, né, desses sinais de um parental, né, a partir de uma introgressão ancestral. Aqui, então, aquele exemplo que eu falei, né, da introgressão, que a espécie fica quase que pura, né, de um dos parentais, com apenas, né, alguns genes, que podem ser, inclusive, genes de interesse, se eu estivesse fazendo essa seleção, introgressão, de forma artificial em laboratório. Tá? E é isso, claro, quase que né, a transferência de genes. É isso que se faz, então, em programas de melhoramento a partir de cruzamento, que é um organismo geneticamente modificado, mas de forma natural. A gente não está usando transgenia, a gente não está usando biotecnologia, apenas o cruzamento, como se faz, né, naturalmente, desde o início da domesticação das espécies pelo homem. Bom, aí volto naquele exemplo, então, né, da Iridácea, com essas 4 espécies aqui, onde esse tipo de cruzamento acontece naturalmente, né, e a formação de híbridos, né, que trazem diferentes cores, enfim, para os descendentes dentro dessa zona híbrida. E isso é bem explorado também, né, com colecionadores de plantas, né, produtores de plantas, para ter mais e mais cores, enfim, possibilidades de venda. Então, a gente, olhando aqui para a frequência, né, dos alelos nos parentais, a gente tem aqui o cruzamento da íris hexágona com a íris fulva e a formação, né, aqui de espécies alopátricas, né, dentro da nossa... Bom, a gente tem as espécies alopátricas, né, inicialmente, e a gente tem a formação do híbrido dentro das zonas híbridas ou áreas de simpatria, onde as espécies coocorrem. Tá? Então, as duas coisas acontecem. Tá? E aí, nas zonas híbridas, então, a gente tem, né, essa mistura de alelos dos parentais e acontece o retrocruzamento, né, no cloroplasto, que a gente consegue observar, então, né, a partir dos híbridos, né, onde a gente percebe que teve introgressão de grãos de pólen da espécie azul na espécie vermelha, né, trazendo alelos da espécie azul, mas mantendo ainda uma expressão maior, né, dos genes da vermelha, trazendo essa cor mais avermelhada aí, né? Aí depende, né? Então, quanto tempo e por quantas gerações a gente vai ter fluxo gênico, né? Chegada de então grão de pólen da íris hexágona nas populações da íris fulva, né? E claro, quanto mais vezes isso acontecer, mais a gente vai ter a transferência de genes de uma espécie para outra, tá? Bom, aqui então, né, falando da barreira 12, que seria então essa a possibilidade de sobreviver pela seleção desses genes aliens, né, a gente pode ter aparentemente plantas muito semelhantes entre si que estão ali guardando, né,
algumas delas, né, guardando sinais genéticos de um cruzamento, né, muito anterior que pode ter acontecido, né? Então, normalmente, esses genes que vêm da outra espécie não são bons, eles normalmente vão causar prejuízos à planta, ela não vai ter um bom vigor, né? Mas, às vezes, e isso, principalmente se a gente estiver falando de condições artificiais, laboratório, enfim, né, com tudo controlado, a gente pode ter sim, né, condições